Sabe aquela pergunta, o que é que nos define? É a nossa biologia? Ou são as nossas escolhas? À primeira vista pode parecer que é tudo a mesma coisa, né? Mas a verdade é que existe um abismo gigantesco entre ser um Homo sapiens, a espécie, e ser humano, naquele sentido mais profundo da palavra. E é exatamente essa fronteira que a gente vai explorar agora. Então, para a gente entender essa ideia a fundo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir bem essa fronteira, colocando a biologia de um lado e a filosofia do outro. Depois, a gente vai dar uma olhada no que alguns grandes pensadores tinham a dizer sobre isso. E para fechar, uma reflexão que vale para todo mundo. O que significa, no dia a dia, conquistar a nossa própria humanidade? Ok, vamos lá. A fronteira definitiva. Para começar, vamos direto ao ponto, ao problema central, que, olha, pode ser resumido em uma única frase. E que frase! Para um pouco para pensar nisso. É uma ideia que vira de cabeça para baixo aquela nossa suposição básica de que nascer com um certo DNA já basta, né? O que essa frase sugere é algo bem mais radical, que ser humano é na verdade um título, algo que se conquista e não um simples direito de nascença. E é aqui que a gente chega na pergunta que hoje talvez seja a mais importante de todas. Pensa só, a gente vive num mundo com inteligência artificial, avanços genéticos, a nossa capacidade técnica está disparando, certo? Mas, e a nossa bússola moral? Será que ela está acompanhando esse ritmo todo? Essa questão do que realmente nos torna humanos nunca foi tão, mas tão urgente. Certo. Para a gente conseguir desembolar esse nó, a gente precisa separar as coisas. De um lado, os fatos da biologia. Do outro, a busca da filosofia. São dois conceitos que parecem sinônimos, mas, como vamos ver, estão bem longe de ser a mesma coisa. Olha, do ponto de vista da biologia, a história é bem direta. Homo sapiens. Isso é basicamente a nossa etiqueta de espécie. É o que a ciência diz que a gente é. Um primata com um cérebro bem grande, que consegue usar a linguagem, fazer planos. É o que a gente recebe quando nasce. É tipo o nosso hardware de fábrica. Agora, ser humano, isso já é outra conversa. Se o Homo sapiens é o hardware, ser humano é o software que a gente escolhe rodar, entende? Não é uma coisa que vem pronta, que é dada. É um título que a gente conquista. E ele é definido pelas nossas ações, pela compaixão, pela responsabilidade, pela nossa busca por justiça. É muito mais um verbo, uma ação, do que um substantivo, uma coisa estática. E essa diferença fica, cristalina quando a gente coloca os dois lado a lado. Olha só. A natureza do Homo sapiens é biológica, zoológica. A do ser humano é ética, filosófica. Um Homo sapiens pode existir sem moral nenhuma, sim, com certeza. Agora, um ser humano, por definição, não. Pensa no exemplo de um tirano. Biologicamente, não há dúvida, ele é um Homo sapiens. Mas as ações dele, as atrocidades, são desumanas. E isso tira dessa categoria moral. Ele continua sendo um Homo sapiens, mas moralmente ele deixou de ser humano. E olha, essa reflexão não é só nossa não. Muitas das mentes mais brilhantes da história já pararam para pensar sobre essa divisão. Vamos ver o que eles tinham a dizer. Vamos começar com Immanuel Kant. Para ele, a chave de tudo estava na ideia de dever. Ele acreditava que o que realmente nos separa dos outros animais, que agem por puro instinto, é a nossa capacidade de agir não por impulso, mas por um senso de dever moral. A lógica do Kant é cortante, bem direta. Ele diz o seguinte: no momento em que a gente ignora o valor moral de uma ação, a gente está, na prática, abandonando nossa humanidade e voltando a se comportar só como um animal. É o nosso código moral que nos segura, que nos mantém no domínio do que é ser humano. Agora, se teve alguém que viu de perto o limite da humanidade, esse alguém foi Viktor Frankl. Ele era psiquiatra e sobreviveu ao Holocausto. Ele viu o pior do que um Homo sapiens é capaz de fazer. E foi lá, no meio do maior horror imaginável, que ele encontrou a verdadeira essência do que significa ser humano. Para o Frankl, a nossa humanidade mora naquele espaço minúsculo entre o que acontece com a gente e a forma como a gente responde a isso. Ele dizia que podem tirar tudo de uma pessoa, tudo mesmo, mas a última das liberdades humanas é a de escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Então, para ele, ser humano é ser responsável, é dar uma resposta à vida. E essa ideia não fica só na filosofia, ela ecoa em outros campos também. O etólogo Konrad Lorenz, por exemplo, deixou um aviso bem sério, que a evolução técnica, a inteligência, sem um desenvolvimento ético junto, pode criar animais perigosamente inteligentes. E
E o mais curioso é que até o próprio Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, reconheceu que foram a moralidade e a compaixão, e não só a lei do mais forte, que nos tornaram civilizados. Bom, e o que a gente faz com tudo isso então? No fim das contas, a resposta leva a gente para uma conclusão bem prática. Ser humano não é um estado permanente, é uma conquista. Uma conquista diária. No final das contas, a distinção é essa. Ser Homo sapiens é o ponto de partida. É a nossa condição de nascimento, a nossa base genética. Mas ser humano, isso é a montanha que a gente escolhe escalar. Todos os dias. É uma jornada contínua, não um destino final. A diferença está no jeito de operar, no sistema operacional. O animal simplesmente sobrevive. O ser humano busca viver com propósito. O animal age por puro instinto. O ser humano escolhe agir por princípios. A fronteira de verdade, então, não está no nosso DNA. Está na nossa consciência. A vida, no fim, nos prepara para essa escolha constante, nos dando as ferramentas, a razão, a moral e a coragem. A gente nasce Homo sapiens, isso é um fato, mas a gente morre como aquilo que a gente escolheu ser. Então a pergunta final não é tanto o que nós somos, mas sim quem estamos nos esforçando para ser a cada dia, a cada escolha.